Boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal, à minha casa. Eu me chamo Acrísio, sou psicanalista e aqui eu ensino pessoas como lidar, superar medos e inseguranças. Bom, esse é o nosso programa Liberdade para Dentro da Cabeça. E o grande benefício desse programa é ensinar a preencher o vazio interior em mulheres acima dos 40 anos, tá bom? Claro que esse é um ponto focal, mas serve para todo mundo. Mas eu vou me ater nesse ponto, tá bom? E o episódio de hoje é vazio interior. Por que isso acontece mais com as mulheres? Tem muitos comentários nos vídeos que eu tenho postado essa semana. Mulheres que dizem isso, eu já não suporto mais a minha vida, eu tenho mais de 40 anos, eu vivo isso há muito tempo. Eu tenho menos de 40 anos, eu já vivo esse vazio interior. Eu tenho 60 anos, vivi para os outros, nada para mim, e hoje me arrependo porque estou aqui sozinha, com essa dor, esse vazio enorme dentro de mim. E mais, eu tenho mais de 5.000 alunos, e a grande maioria das mulheres passam ou passaram por esse vazio interior. E é por isso que eu quero falar hoje sobre por que as mulheres são as mais, as que recebem, que sofrem, são mais acometidas do vazio interior do que os homens. Sei que alguns homens ficam revoltados, revoltados não, brincadeira, né? Mas alguns homens dizem, reclamam, não, mas isso não é só com mulheres, com homens também. Claro, ok, porque o vazio interior não escolhe o sexo, né? Problemas emocionais não escolhe gênero, mas existem estudos científicos que medem a incidência desse vazio interior, que é demonstrado em depressão, ansiedade, em situações pós 40 anos de idade, que indicam que as mulheres sofrem mais o vazio interior do que os homens. Agora, a gente pode saber por quê. Nós podemos explicar o porquê isso acontece, não é? A Tá Pires diz assim: tenho medo da morte, medo de ter doença perigosa algum dia, com isso não consigo relaxar. Tá. Esse não é um vazio interior, esse é um medo. E o medo, ele tem a ver com situações concretas. Nós passamos por uma pandemia há pouco tempo, né, em que isso se tornou uma realidade, que isso colocava em risco nossa vida. Então, o medo se justifica, não é? Agora, quando o medo deixa de ser real e passa a ser uma construção da nossa mente, isso deixa de ser um medo e passa a ser um movimento de insegurança, de não confiança em mim, no meu ambiente, né? E isso pode ser mudado a partir dos pensamentos, de eu ter construções melhores de pensamento, né? Bom, isso pode ter interferência no meu vazio emocional, no meu vazio interior? Sim, o medo, ele também é um construtor do vazio emocional, do vazio interior, sabe? O medo ele faz isso, porque o medo me distancia das pessoas, me distancia das oportunidades, me distancia da vida, e eu vivo esse vazio dentro de mim por perder oportunidades na vida, né? Então, esse medo da morte, medo de doença perigosa, afasta você de muitas situações, de pessoas, e que impedem você de crescer, e você acaba vivendo um vazio interior. Mas vamos lá. Esse vazio interior, ele não é uma exclusividade das mulheres, tá? E nem uma obrigatoriedade, mas é uma tendência e uma averiguação de uma constância muito grande, né? Como eu disse, existem estudos que mostram isso para nós. Tá? Então, esse é o motivo pelo qual eu quero falar sobre por que, né, as mulheres sofrem mais do vazio emocional. A crise, por que a gente deve falar sobre isso e não falar sobre o benefício logo, não falar sobre o vazio, como resolver isso? Porque, olha, a conscientização desse acontecimento é algo muito importante entre a gente. Se eu não tiver consciência disso, se eu não me preparar para isso,
eu vou entrar no vazio interior, no vazio emocional e vou sofrer. Então é importante que eu me prepare sobre isso, é importante que eu, depois dos 40, tenha consciência de que isso acontece, que eu posso estar vivendo em vazio, nesse vazio interior, entende? A conscientização é muito importante, não só para as mulheres em condições de vivenciarem esse vazio. Que mulheres são essas que estão em condições de vivenciar esse vazio? Mulheres com mais de 40 anos, que já estão numa situação da vida em que começa a se perguntar qual é o propósito da minha vida? Para que eu existo? Qual é o sentido da minha vida? Eu me entreguei 40 anos para marido, para filhos, para trabalho, e hoje perdi o marido, meus filhos mal me olham, o trabalho nunca me valorizou, sempre valorizou mais os homens do que a mim. A sociedade exige de mim que eu seja linda, bonita e jovem, sem rugas, magra, barriga zero, rosto perfeito, alinhado dentro dos padrões geométricos que a sociedade manda, né? E eu não tenho isso. Meus cabelos estão ficando brancos, eu não posso, né? Então, o que acontece? Por que isso? Então, é importante a gente se conscientizar que isso está acontecendo, que isso está aí na vida da gente. Eu preciso prestar atenção, senão eu entro nesse buraco e não consigo sair, eu vou sofrer. Um outro benefício de a gente olhar, por que a importância de a gente olhar esse tema, é nós buscarmos soluções. Nós buscarmos soluções para isso. Então, se eu não tiver consciência disso, eu não vou buscar saída, eu não vou buscar um caminho para isso, não é? Eu vou continuar sofrendo e responsabilizando o mundo, sendo a vítima do mundo, dizendo que o mundo me persegue. Mas eu posso mudar essa situação, não é? Terceiro, porque é importante, é trazer equilíbrio. Equilíbrio para quem? Para as relações. Eu tenho uma relação familiar e isso não pode ficar desequilibrado. Por que os homens sofrem menos disso? Porque a nossa sociedade desprestigia a mulher e a mulher continua sofrendo. E ela vai entrar nesse mercado, entre aspas, de vazio interior emocional. E nós não damos bola para isso. Então é importante equilibrar, que a gente possa saber. Esse é um movimento que eu estou fazendo e trazendo para os homens que estão aqui a consciência de que não dá para continuar assim. Poxa, se a gente tem uma relação amorosa, e a primeira relação amorosa começou com a nossa mãe, assim que a gente nasceu, homens ou mulheres, ela continua nas nossas amizades e ela atravessa a nossa vida nas relações amorosas. E se eu tenho isso, por que eu vou continuar fechando os olhos para um acontecimento tão sério na vida de uma mulher que gerou os meus filhos, que me deu amor, e eu vou desprezá-la, descartá-la como uma peça velha de ornamento, uma roupa velha, que eu jogo num canto e deixo ela abandonada à própria sorte, não é? Então, trazer a conscientização desse assunto, que o vazio interior emocional acomete, derruba, destrói mais as mulheres do que os homens. E por que isso acontece? Nós temos que buscar solução e trazer um equilíbrio social para que isso não aconteça mais, não é? Então, ficar calado é um crime, não é? Então, é por isso que eu estou falando. Bom, e por último, nós não normalizarmos essa situação. Não está certo, a gente, isso é normal, como alguns dizem, né? Isso é normal, depois dos 40 a mulherada tem menopausa, isso é normal, né? Não é normal. Não dá para normalizar o vazio interior emocional que leva tantas mulheres à depressão, à ansiedade, ao isolamento,
né? A perda de oportunidades, isso não é normal. Então, não dá para a gente normalizar essa situação. Tá? Bom, a crise, tudo bem, mas é crise de meia-idade. Não tem como. Hoje, uma pessoa escreveu: mas isso é crise da meia-idade, a menopausa vem, é só fazer um tratamento hormonal e todos os problemas acabam. Gente, onde é que nós estamos? Né? Que é só fazer um tratamento hormonal, todos os problemas acabam? Verdade mesmo? Em que mundo você está? Né? Em que mundo você está? Assim como remédios não resolvem o desequilíbrio interno, o vazio interno emocional, tratar hormônios não é a solução, né, de todos os problemas, não é mesmo? Então, ok, que você reduz os fogaços, o calorão, o nervoso, a instabilidade, mas o que provocou isso não foi só a menopausa, foram outras coisas, né? O afastamento, a separação, os maus tratos, o dedicar-se exclusivamente para todos, né? Isso também provoca o vazio interno emocional. Não passa por hormônios isso. Então, é um engano achar que só tomando hormônio vai resolver, tá bom? Não é não, não é não, tá bom. Outra coisa, negligenciar o autocuidado. Como assim, Acrisio? Negligenciar o autocuidado? Sabe, as mulheres têm uma grande qualidade que acaba se tornando um grande defeito, que é se dedicar 100% ao outro e 0% a si. Elas esquecem delas mesmas. Você esquece de você. E isso é negligenciar você, é não olhar para você. E isso é um jeito errado de chegar no vazio interior, né? Então, como a gente deve trabalhar isso? Como a gente deve trabalhar o vazio interior? Mas antes de eu falar do como, que eu acabei pulando um itemzinho que eu quero trazer aqui. Hoje me falaram também, gente, sobre. Eu sei, o pessoal critica muito, né? E você imagina, eu ir na sua casa, você me convidou para fazer um lanche na sua casa, e eu chego na sua casa e digo: você não presta. O seu lanche é totalmente errado. Nada daqui serve. Como é que você ia se sentir? É muito mal, né? E é mais ou menos isso que as pessoas costumam fazer na casa dos outros aqui na internet, né? Ninguém é obrigado a ler, a ouvir um vídeo que é publicado. Você não é obrigado. Mas eu também não sou obrigado a ouvir um monte de asneira, né? Porque eu não estou falando com quem não gosta, estou falando com quem quer, né? Bom, eu faço um esforço para entregar. Aí a pessoa diz: nada disso do que você diz preenche vazio interior, porque todos nós, seres humanos, teremos um vazio emocional. Só quem preenche o vazio interior emocional é Deus. Ok? 100%. Mas só que com essa fala, você destrói qualquer iniciativa humana de fazer o bem, de construir algo na vida de alguém. É ou não é? Inclusive, essa iniciativa sua está destruída por você mesmo. Né? E tem uma coisa, biblicamente falando, crescei-vos e multiplicai-vos. Crescei, mas não é crescer em quantia como ratos, nem coelhos. É crescer. E crescer é em todos os sentidos, a gente buscar caminhos de crescimento. E nós trazemos cientificamente, ao longo
da construção humana, caminhos para sermos melhores, né? E quando se diz de vazio interior emocional, eu estou falando e me referindo, e não sou só eu, a todas as dores emocionais vividas desde a infância e que nós não conseguimos resolver, porque ficaram guardados dentro de nós. E é por causa dessas dores emocionais, dos traumas de infância vividos por nós enquanto crianças, que trazemos até hoje dificuldades e deficiências que nos levam ao vazio emocional. E quando alguém diz só Deus preenche, eu estou tirando de mim, você está tirando de você a responsabilidade de resolver isso. Você está colocando na mão de Deus a responsabilidade de resolver o que você deve resolver. Entende? Então, quando é que nós, seres humanos, vamos crescer e resolvermos os problemas que nós mesmos criamos e dedicar a nossa vida a Deus de uma forma séria e honesta, e não passando a Ele a obrigação de resolver os problemas que nós mesmos criamos? E se nós aprendemos e se nós buscamos soluções, é para a gente poder crescer e poder ter uma relação com Deus melhor do que essa proposta. Deus é que preenche os vazios. Nós não fazemos nada. Então tá bom, né? Então, me desculpa. Eu acredito em Deus e toda manhã eu sou grato pela vida e toda noite sou grato pelo dia que vivi. E sei da minha responsabilidade de construir meu caminho. E eu tenho certeza que quando eu chegar lá num dia, e se esse lugar existir, e eu espero que sim, que exista, eu vou poder dizer para ele: eu fiz o meu caminho, estou feliz, né? E isso é se aproximar de Deus. O céu já começa aqui na terra quando a gente busca caminhos para sermos melhores, não é mesmo? Aí tá bom. Então, agora, eu quero falar sobre como a gente pode resolver o vazio interno emocional. Como, a Cris, a gente pode resolver isso? Como diz a Eliette, parece que tem um buraco na minha alma, aqui dentro de mim, né? Como resolver isso? Vou dizer, nós, na ânsia de querermos resolver e sem sabermos o caminho certo para resolver, porque quando a gente está se afogando no mar, numa piscina, não sabemos nadar, a gente não sabe como boiar. E se alguém vem nos ajudar, a gente se agarra nessa pessoa, puxando ela para o fundo também, porque a gente quer, como se fosse uma escada, subir para sair da água, né? Então, é a mesma situação. Quando nós estamos vivendo essa situação, nós não conseguimos enxergar a situação em que nós estamos. É preciso sair dela, ou alguém fora dela nos mostrar. Ei, olha onde você está. É como se fosse assim um peixe dentro do aquário, ele não sabe que está dentro do aquário. Só nós sabemos que o peixe está no aquário. E quando nós estamos envolvidos num problema, nós somos como um peixe dentro do aquário. Nós não conseguimos resolver sozinhos. E aí a gente toma caminhos que não são bons para resolver essa situação. Como, por exemplo, negligenciar o autocuidado, né? E aí eu dedico a minha vida ao outro 100%, como eu disse, que é uma prática linda e uma faca de dois gumes que as mulheres fazem. Dedicam 200% a todos na casa. E esperam um dia que alguém ajude. Ninguém vai olhar para ela. É difícil isso acontecer, não é mesmo? E aí ela negligencia o cuidado com ela mesma. É quando ela entra no fundo do vazio emocional.
principalmente quando as pessoas se afastam dela. E isso vai acontecer lá na frente, não é aos 30 anos, não é mesmo? Não é aos 30 anos, vai acontecer lá na frente. E é quando ela, pô, eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém. Qual o sentido da minha vida se eu fiz tudo pelos outros e ninguém fez nada por mim, agora me abandonam? Quando eu já estou com cabelo branco, quando eu já tenho ruga, quando eu já estou mais gordinha, não é? Olha o que a Gi está dizendo. Eu estou assim, sozinha. Todos se afastaram. Gi, só presta atenção. Uma pessoa não pode se afastar de você. E se você estiver com ela, abraçada com essa pessoa, você não vai se sentir só. Com você mesmo. Não se afaste de você. Se encontre. Se encontre para você iniciar o sentido da sua vida, sabe? Sentido da sua vida. Então, esse é um primeiro jeito errado que eu vejo. Não cuidar de você. E se você tem 20 anos, 30 anos e está aqui, cuida de você, para que quando você passe dos 40 e todas as coisas começarem a acontecer, você está forte para enfrentar essas perdas que vão acontecer. E você não entrar num vazio irreparável, né? A Gi está falando, e o que busco, tentando cuidar de mim, mas o emocional está destruído. O emocional está dolorido. Você pode reconstruir isso, Gi. Pode reconstruir. Vamos falar mais um pouquinho aqui à frente, tá bom? A Selma dizendo, homem com problemas graves de infância com a mãe, hoje vários transtornos, o que fazer? Então, Selma, eu estou hoje dedicando a falar sobre o vazio interior em mulheres depois dos 40, tá bom? Então, talvez, o que aconteceu com esse homem foi que a mãe dele já vivia um transtorno de um vazio emocional interior, tá? E aí passou para ele. Mas nós vamos continuar focado, depois eu respondo isso para você. Vamos lá. Segundo jeito errado que eu vejo, que a gente entra sem querer, que as mulheres entram sem querer, para resolver o problema do vazio interno, emocional, interior, é a estagnação. Ela para e não busca novos desafios, ela evita novos desafios. E vive a vida de uma rotina sem mudanças. E por não praticar isso, essas mudanças, vai chegar um momento em que as perdas vão surgir e ela não sabe mais o que fazer. Não aprendeu a fazer mudanças na vida, sabe? Então, é preciso você sair da estagnação, do medo do novo e buscar agir, buscar trabalhar, buscar experimentar coisas novas. Eu sei que é difícil, mas é possível começar a experimentar coisas novas, trabalhos novos, atividades novas, sair você para caminhar, sair para cuidar de você, estudar, quem sabe uma função nova onde você trabalha, um desafio novo de uma parceria, um emprego, saber que você é capaz, saber que você pode vencer. Tem uma aluna minha que, nossa, depois do processo terapêutico, a origem, não foi bem depois, foi na terceira semana, o processo terapêutico dura 5 semanas, e na terceira semana ela disse, eu encontrei um projeto meu que estava engavetado há anos. E na semana seguinte ela falou, eu já estou reescrevendo ele. Na quinta semana ela disse, eu estou colocando ele em prática. Era um artesanato dela. Ela tem dons maravilhosos, ela estava com vergonha de expor isso, porque
Isso estava gerando um vazio emocional, estava guardado, ela estava se ausentando, estava se estagnando, esquecendo os sonhos dela. E foi tão bonito que ela começou a produzir coisas novas e nos mostrar, e falou: eu já estou indo em feiras, eu estou vendendo, as pessoas estão achando maravilhoso, olha a autoestima surgindo. Então, isso é possível na sua vida. A estagnação não é um jeito certo para lidar com o vazio interno emocional, tá? E por último, o apego ao passado. Uma coisa que dói muito ver é perceber que algumas pessoas não largam o passado, não largam. Você pode trazer dois copos diferentes para mim? Foi uma dor, uma decepção, uma frustração tão grande que elas não param de repetir a mesma história dolorida. Não param de repetir a mesma história dolorida. E ao repetir, elas se retraumatizam. Ao repetir a mesma história dolorida do abandono, da solidão, da traição, do não fazerem por ela a metade do que ela fez pelos outros, ao repetir, ela mantém viva a história de anos, às vezes décadas atrás. E ela se mantém segurando o copo na mão, um copo cheio, cheio de dores e lamentações, de mágoas. E enquanto esse copo não sair da mão dela, ela nunca vai ter a oportunidade de colocar um copo novo na mão dela. É só quando ela se desapegar desse copo que ela vai poder sentir a beleza e o valor de um novo copo. Não tem como você renovar sua vida, preencher um vazio interno, emocional, se você se mantiver apegada às dores do passado. Como eu vou perdoar aquilo que ele me fez? Aquilo que essas pessoas me fizeram? Uma pessoa dizia: os meus filhos moram longe de mim, eles nem falam comigo. Pois é, ela se afastou, ela afastou os filhos, porque ela vivia com uma conversa negativa diariamente. Às vezes você reclama que os seus filhos não ficam perto, mas você não para de falar história velha, apodrecida e negativa. Quando é que você vai desapegar do passado para permitir que o novo chegue na sua vida? O vazio interno, interior, ele é cheio de mágoas. As mágoas constroem esses buracos. Então, cuidado, cuidado com esse passado. Né? E aí tem, Acrísio, tem um jeito certo de fazer isso. Tem um jeito certo de preencher esse vazio interior emocional. Quer saber? Quer saber? Vou dizer. O primeiro é conhecer na origem o vazio interno emocional. Como assim, Acrísio? Se o vazio interno surgiu na separação, na traição, não me deram atenção, o vazio surgiu quando eu fui mandada embora do emprego, quando eu trabalhei 20 anos e os homens em uma posição menor do que a minha ganhavam mais e agora me demitiram, porque a sociedade exige que eu, como é que é o nome do negócio? A harmonização facial, que eu tenha uma harmonização facial, que eu seja linda como Angelina Jolie, eu não sei qual que é a artista do momento, tá? Padrão? É mesmo? E aí você sofre, porque tem algo no passado, a origem, o início, que você não identificou ainda. E eu vou dizer onde está isso. Está lá, na sua infância. Quando no convívio com os pais, você sofreu
sentiu uma dor emocional que eu chamo, conhecido como trauma de infância. Mas quando a gente fala trauma de infância, a gente só pensa em desgraças muito grandes. E trauma de infância não necessariamente são desgraças muito grandes. Às vezes basta um abandono. Um. Eu conheço muita gente, muitos alunos meus narram de um abandono, de um não te dou, de um você é vagabunda, de uma surra, não é? E que isso marcou a vida toda. E por causa disso, desse acontecimento do passado, se uniu a pessoas que não eram boas, repetindo um passado. Nossa, como esse passado é fantástico para ser repetido. E eu digo para os meus alunos, tem uma aula que eu deixo para eles, chamada Teatro da Vida. Vou contar um pedacinho para você, tá bom? Antes de contar, deixa eu ler aqui o que a Elienay diz: estou sempre em atividade. A Giovana: eu já sou uma pessoa contrária de tudo isso e acho que preciso de tratamento, não me apego a nada. Ok, os extremos, não é, Giovana? Os extremos não são saudáveis. Não se apegar a nada também demonstra um trauma interno que nos leva a um vazio emocional, né? Isso. Deixa eu ver aqui, tá ok. Então, vou dizer, o quê? Estava dizendo o quê mesmo, hein? A gente começa a conversar, eu leio e eu me distraio de algumas coisas onde eu estava. Mas me ajuda a dizer onde é que eu estava. Eu vou dizer. O, o, a dor emocional na infância, ela marca muito a gente por toda a nossa vida. O teatro da vida que eu estava falando. Isso, Gi. O teatro da vida, Gi, obrigado. Quando a gente é criança, a gente assistiu um teatro da vida, não que era uma fantasia, mas era a peça teatral que os nossos pais viviam de verdade. Eles eram os atores reais daquele teatro e o texto era repetido todo dia. Violência, desprezo, desamor, grosseria, má vontade, adoecimento, um monte de coisa, um monte de coisa. E nós, crianças, vivíamos essa peça teatral. E aos poucos, à medida que a gente crescia, a gente passou a participar dela. A gente passou a participar dessa peça teatral sofrendo, vendo as coisas, e a gente foi registrando o roteiro em nossa mente, em nosso corpo, em nossas emoções, em nosso comportamento. Muitos de nós agimos como o pai. Temos o jeito, os trejeitos, a voz, o jeito de andar, de se vestir. Outros têm o jeito da mãe, a personalidade, o jeito de falar, as brincadeiras, o jeito de fazer comida, né? Trazemos no corpo isso. E esse texto que nós aprendemos vendo, vivendo, sofrendo na infância, nós carregamos para a nossa vida. E na nossa vida, o que nós procuramos? Reproduzir esse teatro, essa peça que nós vivemos. Mas para reproduzir, nós precisamos de atores. E nós vamos contratar atores que se pareçam com os atores principais dessa peça, nossos pais. Olha, presta atenção. Foram 20 anos para eu descobrir isso. E ao contratarmos, vocês estão entendendo o que eu quero dizer por contratar? Quando a gente faz amizade, quando a gente se aproxima, quando a gente se enamora, quando a gente conquista alguém, quando a gente se casa com alguém, é alguém que vai representar o papel de um desses nossos atores principais da vida, nossos pais. E o que a gente vai fazer é repetir a peça teatral. E aí a gente entra no buraco interno emocional, sem perceber, um buraco já criado na nossa infância, entende? Então, o caminho certo, gente,
O caminho certo para você preencher esse vazio interior emocional é identificando na origem o início dele, não agora. O agora é uma percepção. Ah, isso que está acontecendo hoje, ele me trai. Eu contratei um ator que é um traidor. Ele me bate, eu contratei um ator que é um cara que me bate. É um cara que bebe demais. Eu contratei um ator assim. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer por contratar? Eu permito que as pessoas se aproximem para repetir um teatro da vida que está dentro de mim. E não é negar simplesmente aquilo que vai me fazer feliz. Eu devo reescrever de uma forma nova e bondosa, amorosa, esse teatro, com novos caminhos. E aí é reconhecer os gabaritos familiares. E eu coloquei um vídeo hoje, agora no final da tarde. Você consegue me dizer o nome do vídeo? Do Rios? Que falo sobre isso. 2 caminhos para você mudar, preencher o vazio emocional. E eu gostaria muito que você fosse lá, assistisse esse vídeo. Se você já assistiu, assista de novo, deixa seu comentário, que eu vou responder para você esse comentário. E se você gostou do vídeo, que está em todas as redes sociais, todas não, né? TikTok, Instagram, Face, no YouTube, coloca seu coraçãozinho e compartilha com alguém para poderem aprender um pouco sobre isso. Você compartilhando, por que é importante você compartilhar? Porque você vai ajudar outra pessoa, vai me ajudar nessa campanha, né? Nesse movimento de conscientização, sabe? Que as mulheres sofrem muito com vazio interior, principalmente mulheres depois dos 40. Por que depois dos 40 é crise? O vazio interior chegou para você? O vazio interior chegou para você? Esse é o vídeo que eu postei hoje à tarde, que a equipe postou hoje à tarde, a Carla fez isso. O vazio interior chegou para você? Dá uma olhadinha nele, escreve lá o seu comentário, compartilha com alguém, porque você vai ajudar a gente a mudar essa imagem, a trazer conscientização, a entender que é possível buscar soluções para isso e a gente trazer um equilíbrio para a sociedade. Pô, não dá mais para as mulheres viverem sofrendo sem nem saber, não é? E não é só, gente, mulheres, não é só fazendo harmonização facial que você vai alcançar o preenchimento desse vazio interior, tá bom? Você pode sim fazer harmonização facial, mas é importante você preencher algo dentro de você que a harmonização não preenche. Botox também não, tá bom? Então, conhecer os gabaritos familiares. Gabarito são partes do texto do nosso teatro da vida que são quase como o nome, o título daquele capítulo. Gabarito familiar é dizer assim, não é dizer, é inconsciente, tá? Eu não mereço ser feliz com ninguém. E é um capítulo do teatro da vida. E esse capítulo, estando aqui armazenado no meu inconsciente, vai me fazer ter pessoas que não correspondem ao amor que eu dou. Vai me fazer buscar pessoas que vivam os papéis tóxicos dos meus pais. Vai fazer eu buscar pessoas que vão me abandonar e vão me levar ao vazio interior. Então, não é o hoje, é o ontem, a origem. Então, gabaritos familiares são esses grandes textos de capítulos que ficaram marcados em mim. E é trabalhando esses gabaritos que você vai preencher o vazio interior emocional da sua vida. Então, não se satisfaça com menos, não se satisfaça com paliativos, não se satisfaça com preencher de forma. Vou comprar um vestido novo, um celular novo, um carro novo, uma casa nova, vou comprar chocolate, biscoito, vou namorar com 3. Isso
não preenche o vazio emocional. Vou passar 2 horas rodando a tela do Insta para cima, do TikTok para cima. Isso não preenche o vazio emocional, tá bom? Então, espero que eu tenha deixado para você alguma ajuda, que é o meu intento. O Kelly dizendo, quando consigo coisas boas, sempre me pergunto se mereço e fico com vergonha. Olha só, Kelly, isso é um gabarito, é um título, um capítulo do teatro da vida que está registrado. Mas tenha certeza que você merece, tenha certeza disso. Há um método para fazer a mudança de gabarito, a mudança desses capítulos, redigir um novo texto. Há um método. Eu ensino esse método para os meus alunos no processo terapêutico à origem. Eu ainda um dia vou falar do processo terapêutico à origem para vocês, tá bom? E é um processo maravilhoso que dura 5 semanas. Ele é um processo pago, é um curso pago, duram 5 semanas, existem 5 encontros presenciais ao vivo comigo, não é presencial, online, né? Ao vivo comigo, 5 encontros de 4 horas, em que a gente vai mergulhar no nosso inconsciente e vai reescrever essa nossa história, trazendo para nós liberdade, trazendo para nós empoderamento, e uma vida leve e plena, tá? Então, era isso que eu queria deixar. Outra coisa, terça-feira, olha, eu vou deixar para você, tô organizado demais hoje, nossa, terça-feira, eu vou falar de onde vem esse tal de vazio interior emocional. Então, se prepare, porque vai ser um encontro assim, cheio de novidades, um encontro cheio de surpresas, que eu vou trazer, inclusive, dicas maravilhosas de como preencher esse vazio emocional na terça-feira, às 19 horas. Tá? Beleza? Conto com vocês. Tenham um ótimo final de semana. Quer um exercício? Quer um exercício? Escreve num caderno tudo que vier na sua mente sobre por qual motivo eu sinto esse vazio. Por qual motivo eu sinto esse vazio emocional? Escreve num caderno. Motivo por motivo. Seja ele concreto ou abstrato, escreva. Isso vai te trazer uma sacada muito grande. Isso, exatamente, Gi. Escreve num caderno tudo sobre qual motivo eu sinto o que leva eu sentir esse vazio. E na terça-feira me diga o que você chegou a que conclusão. Se não chegou a conclusão nenhuma, eu vou te ajudar na terça-feira, tá bom? Você pode anotar para mim, para que eu fale um pouquinho sobre isso? Qual é o motivo de eu sentir esse vazio emocional? Tá bom. Gratidão a vocês. Fiquem bem. Um ótimo final de semana que se aproxima. E até terça-feira, às 19 horas. Dá licença, que eu vou desligando. Tchau, tchau.